Muito bem. Então, a gravação foi iniciada. Você está gravando. Avise a todos que estão sendo gravados. Política de privacidade. Então, esse é o momento em que eu alerto a todos para que tomem cuidado com o que dizem e tomem cuidado com o que mostram. E vamos em frente. Hoje, dia 2 de março de 2021, 19 horas já foi, já são 19 horas e 18 minutos, o 351º dia da quarentena, já conferi ontem, exatamente ontem foram 350 dias, desde o dia 16 de março de 2020. Essa é a turma do ECELT 2020.2, Sistemas Digitais, e eu sou o Arídio. Então, na aula passada, eu mostrei base de numeração, conversão de base, e ficou faltando, eu vou retomar a partir daí, ficou faltando uma conversão entre base 16 e base 2, né? Depois teremos, já tenho pronto, eu vou postar para vocês o vídeo da turma do período passado, com exercícios, né, para a prova. Então, a partir já da semana que vem, acredito que já semana que vem, eu já vou postar os vídeos de exercício para a prova, que deverá ocorrer provavelmente na terceira semana de março agora. Ou seja, daqui a 3 semanas. Então, na aula passada, vimos, então, bases de numeração e vimos duas coisas que eu vou cobrar. Contagem, então contagem em cada base, e conversão de uma base para outra. Ficou faltando eu mostrar como é feita a conversão de binário, deixa eu colocar embaixo, binário hexadecimal. Então, ficou faltando essa. O que ocorre é o seguinte, como em binário os números são mostrados 0, 1, 2, 3, 4, etc. Então, em binário, você coloca ali 0, 0, 0, 0. Vou colocar 4 algarismos na base 2 aqui. Vocês já vão entender por que eu botei 4, né, quando eu completar aqui. Então, aqui em binário, então aqui em decimal, aqui em binário e aqui do lado em hexadecimal, o 0, né, em hexadecimal. Então, 0, 1, em binário eu escrevo 0, 0, 0, 1. 2, eu escrevo 0, 0, 1, 0. 3, 0, 0, 1, 1. Então, eu vou olhando aqui, né? Eu imagino aqui em cima os pesos 1, 2, 4, 8. Né? E eu vou colocando 1 embaixo de cada peso de acordo com a quantidade que eu quero representar. Esse número aqui vai até 9, que seria 8 mais 1, 9. E depois, seguindo, 10, 11, 12, 13, não vai dar aqui, 14,
e 15. 15 eu acho que vai ficar fora do quadro. Não, não ficou. Então, 10 são 8 mais 2. Você olha a coluna do 2, a segunda coluna, coloca o algarismo 1 ali. Então, você tem 8 mais 2, 10. 8 mais 2, 10, mais 1, 11. 8 mais 4, 12. Vá acompanhando o raciocínio aqui, né? Está batendo um vento para lá, ele está deslocando para a direita, mas tudo bem, já vou corrigir. Então, 8 mais 4, 12, mais 1, 13. 8 mais 4, 12, mais 2, 14. E, por último, 8 mais 4, mais 2, mais 1, 15. Então, aqui está escrito até 15. Por isso que eu coloquei 4 bits, porque com 4 bits você consegue escrever de 0 a 15. 4 bits, 2 elevado à quarta dá 16 combinações. Então, 16 combinações começam em 0 e terminam em 15. São 16 possibilidades, né? Então, de 0 até 15, repara que todos os algarismos chegaram em 1, preencheu todos as 4 casas binário com algarismo 1, então você tem 15 aqui. E como é que você converte isso rapidamente? Você olha a posição que está 1, aqui, por exemplo, está na posição do peso 8, então 8 mais 1, 9. 8 mais 2, 10. 8 mais 2, 10, mais 1, 11. E vai assim por diante. E aqui do lado, eu vou colocar o equivalente em hexadecimal. Então, 0, 1, 2, 3. Aqui é 9. Repara que até 9 são iguais, né? Até 9, o decimal e o hexadecimal são iguais. Quando chega aqui em 10, eu começo a utilizar o alfabeto. Então, A, B para 11, C para 12, D para 13, E para 14 e F para 15. Terminou. Aqui, depois, conforme mostrei na aula passada, F, depois o próximo, se eu somar um aqui, dá 1, 0, né? Que é 16. Muito bem. Então, por que eu fiz questão de separar aqui como é que se converte de binário para hexadecimal? Porque tem uma relação direta de 0 até F, né, de 0 a 15, tem uma relação direta de binário e hexadecimal, porque os dois são potências de 2, né? Quer dizer, aqui o binário é a primeira potência de 2, né? E o hexadecimal, o 16, é 2 elevado à quarta, né? 2 elevado à quarta da 16. Então, isso facilita a conversão de um para outro direto, da seguinte forma. Então, eu tenho aqui, por exemplo, eu vou colocar exemplos aqui. Eu tenho 8 mais 1, 9. Então, isso aqui está escrito em binário, qual é o correspondente hexadecimal? 9, em correspondente em hexadecimal, é o algarismo 9 também, que é igual ao decimal, né? O que há de correspondência é um outro exemplo aqui, vamos colocar o 2, 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0 vale 2 em decimal. 0, 0, 1, 0, escrito em binário, equivale a 2 em decimal. Vou colocar aqui do lado o equivalente em decimal, entre parênteses, para não criar confusão. Então, esse vale 2. Como é que você escreve 2 em hexadecimal? 2, o algarismo 2. E como você escreve, por exemplo, 1, 1, 0, 0 binário, né? 8 mais 4, 12. Então, 12 decimal, 1, 1, 0, 0 em binário, o equivalente é o 12 em hexadecimal, que é a letra C. Então, onde aparecer esses 4 algarismos aqui, você coloca a letra C no lugar deles para converter.
Onde aparecer um 2 em hexadecimal, você coloca esses 4 algarismos aqui para substituir. Essa é a forma de conversão direta de binário para hexadecimal. Vamos colocar alguns exemplos para ficar mais claro, né? Deixar fixar essa imagem. Vou apagar. Vou botar mais exemplos aqui. Então, como se faz uma conversão rápida de binário para hexadecimal e vice-versa? Como se faz a conversão rápida? Assim, ó, você tem um número escrito em binário, 10000010, binário. Como é que você converte para hexadecimal? Você agrupa de 4 em 4 e substitui cada 4 algarismos, né? Você substitui pelo equivalente em hexadecimal. Então, isso daqui é igual a quê? Que algarismo equivale a isso aqui? Quanto é isso aqui se você olhar isoladamente? Se você olhar ele isoladamente. Isso aqui vale 8 se você olhar isoladamente, porque ele sozinho teria peso 1, 2, 4, 8. Então, isso aqui vale 8. Né? E esse pedaço aqui, isoladamente, quanto vale? 2. Essa aqui é 1, 2, 4, 8. Essa é a posição do 2. Então, 8, 2, hexadecimal, né? Você pega esse daqui e coloca aqui como primeiro algarismo. Esse aqui coloca como segundo algarismo. Pronto, está convertido, né? Então, é fácil converter de hexadecimal, perdão, de binário para hexadecimal e de hexadecimal para binário também. É muito fácil. Vamos pegar mais um exemplo. Um número bem grande aqui, ó. Nem sei aqui de imediato, vocês não vão saber. 4 uns mais 4 uns. Binário, né? Quanto vale isso aqui? Bom, agora não interessa saber quanto vale, né? Mas isso aqui é só converter para hexadecimal, pega 4, F, 4, F. Porque isso aqui vale 15. Isso aqui vale 15. Então, você coloca do lado o equivalente. Cada grupo de 4, você coloca o correspondente em hexadecimal ou vice-versa. Se quiser passar de hexadecimal para binário. Então, vamos pegar um outro exemplo aqui, ao contrário agora. 2A00 hexadecimal. Eu quero escrever isso aqui em binário. Então, eu pego cada algarismo e escrevo o equivalente em binário usando 4 bits. 0, 0, 1, 0. A vale 10. Então, 1, 0, 1, 0. 8 mais 2, 10. 0 é fácil. Então, esse 0 aqui, ó, eu escrevo aqui, 1, 2, 3, 4. Esse 0 aqui, 1, 2, 3, 4. Por que eu uso 4 bits para cada algarismo? Porque é a correspondência de uma base para outra, é exatamente essa. Cada 4 algarismos binários, cada 4 algarismos na base 2 equivale a um algarismo da base 16. E aí que eu escrevo B de binário, né? Muito bem, então essa é a forma de conversão de um para outro. Eu coloquei esse número grandão aqui, vou aproveitar para exercitar, para lembrar uma coisa que eu mostrei. Então, vou apagar isso aqui, já está fixado. Só para efeito de exercício. Quanto vale isso aqui, rapidamente? Como é que você sabe rapidamente o valor em decimal? Eu quero converter para decimal. Esse númerozão grandão aqui, eu quero converter para hexadecimal. Se você fosse colocar os pesos, eles seriam 1, 2, 4, 8, 16, 32,
64, 128. Aí você teria que somar 128 mais 64, mais 32, mais 16, mais 8, mais 4, mais 2, mais 1. Não, tem uma maneira mais simples. Lembra que o próximo aqui é 256, que no momento está em zero. Então, vamos somar 1 aqui em todos eles. Ele vai estourar, estoura essa, estoura essa, estoura essa, estoura, 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 estoura e dá 1 aqui. Pronto. Então, esse 1 nessa posição aqui significa que esse número aqui, binário, vale 256 decimal. Então, quanto vale o de cima? 1 a menos. 255. Então, só para lembrar, uma maneira rápida de converter números que nos parecem muito grandes, né? É isso. Muito bem. Eu estourei, então, já estourei a parte de conversão, contagem e conversão em binário. Em princípio, se você tiver alguma dúvida, vá lá nos vídeos anteriores, né? Ainda está faltando eu postar os vídeos anteriores, eu vou fazer isso. Talvez amanhã eu já faça isso, e eu já coloco para vocês os vídeos de exercícios, até mesmo antes de dar os assuntos, né, que faltam, né? Mas agora, então, eu vou começar a parte de lógica, né? E funciona assim. A lógica por chaves. Lógica por chaves. Não é o Chaves do SBT, né? Nem o Chapolin. É usando chave liga-desliga, né? Então, aquilo que eu havia mostrado lá atrás, no início das aulas, quando você tem uma chave, liga-desliga, pode ser um interruptor, e você tem uma lâmpada, e aqui você estabelece a tensão do nível alto, por exemplo, 5 volts, e aí você coloca uma lâmpada de 5 volts, coloca uma chave, dá um nome para a chave, chave A, né? E a chave pode estar aberta ou fechada. E aí você começa a entender a lógica da coisa da seguinte maneira. Vamos lá, vamos rever isso aqui. A chave. Se a chave está aberta, não passa corrente, a lâmpada está apagada. Então, a chave está aberta, ela está desligada. Está off, desligada. A chave está aberta, está off, está desligada, então a lâmpada apagada. A lâmpada está apagada. E aí você diz que tem nível lógico 0. Nível baixo, low, a lâmpada está apagada, nível baixo. Então, é o 0. Pronto. Eu corto o 0 aqui para não confundir com a letra O. E se a chave estiver fechada, ela está on, está ligada. Ligada. A lâmpada está acesa. Nível alto. Nível alto, que é high. Nível alto, high. É o nível lógico 1. Pronto. Então, você associando essa ideia aqui, a gente começa a falar das coisas, da lógica da conexão de chaves, e vocês vão entender as funções lógicas, primeiro usando chave, depois decorando na simbologia, né? Não tem outro jeito. Então, essa associação aqui, ó, vou apagar isso aqui. Vamos apagar isso aqui.
mas a gente vai usar o seguinte raciocínio. Imagine que eu coloque uma fonte, uma bateria, pode ser 5 volts, não importa, coloque duas chaves em série, uma a seguir da outra, e coloco uma lâmpada e ligo aqui. Essa é a chave A, essa aqui é a chave B. E aí você usa o raciocínio de que a chave aberta, que está off, desligada, está associada ao nível lógico 0. A chave fechada está on, está ligada, associada ao nível lógico 1. Né? O nível lógico 1 da chave significa, né, que a chave está ligada. O nível lógico 0 da chave significa que ela está aberta. E a lâmpada, isso aqui serve para chave. Vamos escrever aqui, chave. E para a lâmpada? E para a lâmpada? Para a lâmpada acesa, coloquei o contrário aqui, colocar na mesma ordem da lógica. Então, apagada, nível lógico 0. Então, a lâmpada apagada ela está sinalizando o nível lógico 0. A lâmpada acesa, ela está sinalizando o nível lógico 1. Então, você veja que existe uma entrada no circuito, na função, que é a chave aberta ou fechada. E eu boto o nível lógico 0 e o nível lógico 1 para a chave. Aí eu digo, a chave A está em 1, ela está ligada. A chave B está em 0, ela está desligada. A lâmpada está apagada, então a lâmpada está em nível lógico 0. Então, esse raciocínio, a gente passa a ter um raciocínio de lógica igual teoria de conjuntos, né? Eu não vou tratar da teoria de conjunto, nem a similaridade, não é o nosso objetivo, mas só para vocês compreenderem que esse raciocínio, ele, na teoria de conjunto em matemática, interseção de conjuntos, que é esse caso aqui, e o outro exemplo, que é a união de conjuntos, que é a porta OU, essa é a porta AND, porta AND, e a outra que eu vou dar, a porta OR, a porta OU. Esse daqui é a interseção de conjuntos, que é quando os elementos que pertencem a um conjunto e ao outro ao mesmo tempo, e o OU, que é a união dos dois conjuntos, são os elementos que pertencem a um ou pertencem ao outro, ou aos dois ao mesmo tempo, né? Então, é interseção de conjunto e união de conjunto. Essa teoria, ela existe desde 1600 e alguma coisa, se eu não me engano, né? Então, os primeiros matemáticos que estudaram a teoria de conjunto é lá, logo depois da Idade Média, né? E um pouquinho antes da Revolução Industrial, né? 1800. E esse raciocínio já existia. Só que era abstrato, né? Então, hoje ele é concreto, é uma lâmpada acesa, uma lâmpada apagada, é uma chave aberta, uma chave fechada, entendeu? Então, é mais concreto, né? Para nós, nosso tempo, é uma coisa bem mais fácil de entender, e ainda assim os alunos se enrolam para entender, né? Então, imagine isso há 400 anos atrás, né? Em que isso era apenas, pertencia à imaginação das pessoas, né? Dos matemáticos. Então, aqui, quando você olha para aqui, qual é a situação que a lâmpada acende? Então, fica a pergunta aqui, quando a lâmpada acende? O que você tem que fazer para a lâmpada acender? Eu ligo a chave A e ligo a chave B. Reparou no que eu falei? Eu ligo a chave A e... Olha o E aí, entendeu? Esse E é a união, aí a união das duas propostas, né? Então, eu ligando a chave A e a chave B. Então, quando é que a lâmpada acende? Então, eu tenho a chave A
chave A, eu tenho a chave B e eu tenho a lâmpada. Eu tenho a lâmpada. A lâmpada é o resultado, né? Vou botar aqui L, lâmpada. Se A está desligada, B está desligada, a lâmpada está apagada. Se A está ligada, B está desligada, a lâmpada está apagada. Se A está ligada, vou trocar aqui, A está desligada, eu troquei aqui, deixa eu inverter a ordem, depois vocês vão entender. Aqui. A está desligada, eu liguei B, liguei a chave B. Mas como está aberta aqui, a corrente não passa, a lâmpada fica apagada. Agora eu vou ligar a chave B e vou ligar a chave A e desligar a chave B. Então eu liguei essa e desliguei essa. Como o circuito está aberto, a lâmpada continua apagada. Quando é que a lâmpada acende? Quando eu ligar a chave A e ligar a chave B. Então esse E aqui, ó, é que é a nossa função lógica. Então, agora eu tenho uma função lógica. A primeira função lógica. E, em inglês, and. Então, aqui, ó. E, quando é que a lâmpada acende? Quando a chave A está ligada e a chave B está ligada. Então, essa aqui é a nossa primeira tabela verdade. Ela mostra quando a função é verdadeira. A função é verdadeira quando tudo funciona. Quando é que a função é verdadeira? Quando a resposta é verdadeira. Então, a primeira proposta é verdadeira e a segunda é verdadeira. Então, você tem aqui verdadeira. Então, aqui é verdade, verdadeira. Aqui também é verdadeira. O resultado também é verdadeiro. O resultado é verdadeiro. Então, isso daí é o que se chama de tabela verdade, porque lá na teoria de conjuntos, bem antes de existir eletrônica e eletricidade, eles imaginavam você propondo situações. Então, quando uma situação A e uma situação B eram propostas, o conjunto, a solução desse circuito, na época da proposta, né, era verdadeiro se a primeira proposta fosse verdadeira e a segunda também fosse verdadeira. Então, somente quando as duas fossem verdadeiras, uma é verdadeira e a outra é verdadeira, somente nessa situação a proposta toda do problema era verdadeira. Isso foi uma especulação numa forma de aplicação, né? Então, essa ideia de tabela verdade, você fazer uma proposta, algo assim, amanhã de manhã eu vou à praia e vou ao cinema, né? Como eu estou dizendo, amanhã de manhã, vou botar mais específico, amanhã de manhã, às 8 horas da manhã, eu vou à praia e vou ao cinema. Você sabe que não é possível as duas coisas, né? Então, uma dessas propostas é falsa, né? Então, o conjunto é falso. Então, eu posso ir ao cinema 8 da manhã, até não pode porque o cinema vai estar fechado, mas imaginando que o cinema estivesse aberto, né? Eu vou ao cinema e vou à praia. Não é possível os dois no mesmo horário, ao mesmo tempo, né? Então, o conjunto é falso, a proposta é falsa. Então, uma delas é somente verdadeira. Então, para que a proposta toda fosse verdadeira, as duas propostas anteriores, para o conjunto ser verdadeiro, as duas teriam que ser verdadeiras. Então, poderia ser assim: amanhã eu vou à praia e vou ao cinema. É perfeitamente realizável, desde que não seja ao mesmo tempo. Então, eu digo assim, a primeira proposta: amanhã eu vou à praia. Ok, verdadeiro. Posso ir à praia, vou à praia. E vou ao cinema. Ok, posso ir ao cinema. Então, se as duas são verdadeiras, então minha frase inteira, minha proposta toda é verdadeira. Então, é isso que é o resumo da ideia do que é uma tabela verdade. Você propõe duas coisas, né? E você impõe condições. Uma e a outra
né? Tem que ser as duas verdadeiras para o conjunto ser verdadeiro. Então, isso em programação tem o equivalente, né? Que é justamente o E. Em computação existe o ampersand, o E comercial, por exemplo, né? Para fazer a função E. Tem a barra de fração, tem algumas linguagens que usam a barra de fração, não, a barra vertical, como sendo o ou, uma coisa e outra, né? Algumas outras linguagens usam o símbolo de mais, como aqui também nós vamos usar, né? Então, eu vou apagar isso aqui e vou mostrar o circuito alternativo do ou, né? Então, entenda bem, essa é a tabela verdade, a lâmpada só acende quando a chave A e a chave B estão ligadas. Você olhando para o circuito, você vê que só é possível a lâmpada acender quando as duas chaves estão ligadas ao mesmo tempo. Então, é uma e a outra ligada. Guarde bem isso. Então, agora eu vou apresentar na verdade, 4 formas de lógica por chave. Mas essas duas aqui iniciais são as mais importantes. Então, agora, outro circuito parecido. Eu tenho aqui a fonte 5 volts. E aqui eu faço o seguinte. Eu coloco uma chave, a chave A, coloco a lâmpada. E aqui, em paralelo com a chave A, eu coloco a chave B. Aqui está a chave B. O que é necessário para que a lâmpada acenda? Então, vamos lá. Chave A, chave B, lâmpada. L, né, é a saída. Então, inicialmente, eu desligo as duas chaves, 0 e 0. Então, eu desliguei as chaves, a lâmpada fica apagada, né? Então, já temos a primeira situação. A segunda situação, eu vou fazer o seguinte, vou manter a chave A aberta e vou ligar a chave B. Então, se eu ligar a chave B, repara que a alimentação da bateria passa pela chave B e a lâmpada acende, né? E agora eu vou inverter, eu vou ligar a chave A e desligar a chave B. Então, repara que a corrente elétrica passa pela chave A e a lâmpada acende. E, por último, eu vou ligar as duas, né? Quando eu ligar as duas, também a corrente vai dividir uma parte por cada chave, mas o relevante é que a lâmpada acende também. Então, você olha para aqui e pense o seguinte, quando é que a lâmpada acende? Volta na outra, na outra chave, as duas chaves em série. Quando é que a lâmpada acendia? Quando uma chave está ligada e a outra está ligada. As duas tinham que estar ligadas. Agora, aqui não. Aqui a lâmpada acende quando a chave B está ligada ou quando a chave A está ligada. Repara que esse ou, ele é amplo, porque permite que as duas estejam ligadas. Então, pode ser uma ou a outra, ou as duas, né? Então, tem um microcontrolador PIC, da Microchip, que eles para distinguir, né, tem o ou exclusivo e tem o ou inclusivo. Esse aqui eles chamam de ou inclusivo, né? Porque ele inclui a possibilidade das duas estarem ligadas. É o tradicional, é o que você está acostumado, né? É mais ou menos assim. Eu compro ovos ou faço um bolo, né? Quer dizer, sem ovos eu não faço bolo, então tudo bem. Então eu tomo um copo d'água ou tomo um copo de leite, né? Eu posso tomar os dois. E a minha proposta é verdadeira. Eu posso tomar um copo de água e tomar um copo de leite logo a seguir, né? E a primeira proposta é verdadeira, porque eu posso tomar o copo d'água e minha frase é verdadeira, né? Uma ou a outra, ou eu bebo os dois. Então, é isso aqui. Quando é que a lâmpada está acesa? Quando uma chave está ligada, ou a outra está ligada, ou quando as duas estão ligadas, né? Ok, tá. Muito bem. Então,
Quando é que a chave está ligada? Quando A está ligada ou B está ligada, ou as duas, né? Então, agora aqui eu tenho o e, ou, em inglês, o or, né? E eu posso usar o símbolozinho para o end, para o E. Eu posso usar o E comercial. Em lógica, a gente usa o ponto, ou usa um X também, o produto, né? Produto lógico. E o ou a gente pode usar, tem alguns lugares de programação que eles usam a barra na vertical, mas eu vou colocar o sinal de mais. Então, é o ou, né? E agora está faltando a terceira clássica. A simbologia nós já vamos abordar aqui. Está faltando a terceira clássica, que é uma chave especial em que você pega a fonte de alimentação, 5 volts, e você coloca duas chaves, a chave A e você coloca a chave B, mas elas têm um mecanismo que não permite que as duas sejam ligadas ao mesmo tempo. Então, ela tem um acoplamento aqui. Então, você pode ligar uma chave, mas não pode ligar as duas ao mesmo tempo. É dessa forma aqui. Se você ligar a chave B ficará desligada, né? Então, você monta a tabela verdade da seguinte forma: chave A, chave B, lâmpada L. E aí você propõe assim: vou ligar desligar as duas, né? Desligar as duas. Tudo bem, até o desenho aqui tá com as duas desligadas. As duas chaves estão desligadas e a lâmpada está apagada. Aí eu vou ligar a chave B, mas você repara que quando eu ligo a chave B, obrigatoriamente o mecanismo empurra a outra chave e não permite. Então eu ligo a chave B, ele empurra a chave A e a chave A não consegue ligar, a corrente passa pela chave B e a lâmpada acende. A outra possibilidade, eu ligo a chave chave B vai desligar, né? E a lâmpada acende. E se eu tentar ligar as duas, a lâmpada não acende. Não é possível, né? Então, quando é que a lâmpada acende? Quando a chave B está ligada ou quando a chave A está ligada, mas as duas ao mesmo tempo não. Então, você diz que é aqui, ó, a situação aqui, a chave A ou a chave B, A igual a 1 ou exclusivo B igual a 1. É exclusivo, exclui. Uma é verdadeira, então exclui a possibilidade da outra ser verdadeira. Tem um circuito em eletrotécnica, que é o three-way, que é a representação elétrica fiel desse sistema aqui. Vou mostrar o three-way. Three-way é aquele sistema que você tem um corredor grandão, por exemplo, e tem um interruptor em cada ponta, né? Então, você chega no início do corredor, você liga a luz está acesa no corredor, quando você chega lá no final, você desliga a luz, apaga a luz. Se vier outra pessoa aqui, ela bate o interruptor para o outro lado, a lâmpada acende, quando chegar lá, bate para o outro lado. Se vier uma pessoa de lá para cá, ela liga a luz de lá e desliga aqui. Então, ela pode ser ligada e desligada em qualquer extremo, é só bater o interruptor para o lado oposto, né? E como é o circuito disso, né? Então, ficou faltando aqui o ou exclusivo. Então, o ou exclusivo, em inglês, X, OR,
exclusive OR, e o símbolo é o OU com um círculo. Então, isso aqui, por exemplo, A ou exclusivo B, A ou exclusivo B, eu já vou mostrar para vocês a simbologia de todos eles, né? Seria representado dessa maneira. E como é o circuito do three-way, 3 caminhos. Freeway. Um circuito clássico é esse daqui, ó. Só que é feito na rede elétrica, mas eu vou colocar aqui uma fonte 5 volts, leva um par de fios de uma chave a outra chave. Aqui você coloca uma chave A, coloca a lâmpada no meio, entre as chaves, e aqui você coloca uma chave B. Assim. E mais você coloca da seguinte forma, você diz, por exemplo, quando a chave está virada para baixo, ela está na posição 0. Se você virar ela para cima, ela está na posição 1. Chave para baixo, posição 0. Chave para cima, posição 1. Então, como funciona? Se eu puser esse lado da lâmpada ligado no negativo da bateria, e esse lado da lâmpada ligado no negativo, a lâmpada fica apagada, porque ela está ligada no mesmo fio, não tem diferença de potencial. Se eu puser a chave virada para o negativo da bateria e a outra virada para o positivo da bateria, a lâmpada acende, porque a corrente vai passar por aqui, por aqui, por aqui, e fechou o circuito. Se eu trocar, ligar essa para cima e essa para baixo, a corrente passa por aqui pelo circuito. Então, as duas chaves, se elas estiverem viradas para o mesmo lado, a lâmpada não acende. Se elas estiverem viradas para posições opostas, por exemplo, aqui em 0 e aqui em 1, a lâmpada acende, a corrente passa daqui para lá e a lâmpada acende. Se essa estiver em 1 e essa estiver em 0, a corrente passa ao contrário, mas a lâmpada não distingue, né, o sentido da corrente. Se fosse um motor DC, sim. Esse aqui é o princípio da ponte, que os leigos por aí chamam de ponte H, né? É o princípio da ponte, um amplificador em ponte, e no meio da ponte tem um motor, então você coloca tensão positiva aqui e aqui 0, a corrente passa pelo motor nesse sentido. Aí você faz ao contrário, bota aqui em 0 volt, aqui em 12 volts, por exemplo, a corrente passa no sentido contrário. Então você faz o motor girar para um lado e girar para o outro. Se você botar as duas chaves em 0, o motor fica desligado com os dois lados dele virado para a massa, para 0. Se você botar em 12 volts os dois lados do motor recebem 12 volts e o motor não gira também, né? Ao contrário, até ele freia. O motor de corrente contínua ele freia quando a chave está colocando os terminais dele em curto, né? E isso é um sistema de ponte que determina se o motor vai parar ou se vai rodar para um lado ou rodar para o outro. É isso que é usado nos drones, em automação, quando tem motores automatizando para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, né? E o comando do processador digital é 0, 1, 1 e 0, e aí gira para um lado, gira para o outro, bota 0 e 0, desliga, bota em 1 e 1, desliga, e você determina o funcionamento por programa, né? Muito bem, então vamos voltar aqui. Então eu tenho a chave A, eu tenho a chave B, e a lâmpada L. Aí eu coloco a chave A em 0 e a chave B em 0. A lâmpada está apagada. Se eu colocar a chave A em 0 e a chave B em 1, repara que vai passar corrente pela lâmpada e a lâmpada acende. Agora eu vou inverter. A chave A vou botar em 1 e a chave B eu vou colocar em 0. A lâmpada vai acender, porque a corrente circula ao contrário, mas a lâmpada acende.
E, por último, eu ligo as duas chaves para nível lógico 1, a lâmpada apaga. Porque, como não vai haver diferença de potencial, o mesmo potencial aplicado dos dois lados, a lâmpada apaga. Aí você olha para aqui e pergunte-se, quando a lâmpada acende? Quando a lâmpada acende. Quando a lâmpada acende? A lâmpada acende quando uma chave ou a outra exclusivamente está ligada. Então, A ligada ou exclusivamente, B ligada. Então, na situação em que as duas estão desligadas, a lâmpada não acende. Na situação que as duas estão ligadas, a lâmpada também não acende. Então, isso aqui é o ou exclusivo, porque ela exclui a possibilidade das duas estarem ligadas. Então, isso aqui é o A ou o exclusivo B das chaves. E quem é o resultado? É a lâmpada, né? Então, a entrada da função lógica, as variáveis da função lógica são as chaves A e B, e o resultado da função lógica, a saída, fica aqui nessa coluna da direita, a entrada está aqui, a entrada da função, a entrada está aqui, e a saída, a resposta, está aqui. Então, aqui você coloca as propostas de entrada, desligada, 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 ligada, ligada, desligada, ligada, ligada, e aqui acesa, apagada, acesa, acesa, apagada. É o resultado da saída do circuito lógico, né? Então, se você tem uma compreensão, que não é difícil, né, porque é mais fácil de você pensar em eletricidade, né, corrente elétrica passando ou não. Então, as duas chaves em série, é uma e a outra, as duas têm que estar ligadas. As duas chaves em paralelo, é uma ou a outra, podem ser as duas, né? E as chaves em oposição, né? Quando é que a lâmpada acende? Quando uma delas está ligada para um lado e a outra para o outro lado. Então, quando uma está ligada, a outra está desligada, em 1 e 0 e 1, exclusivamente. Então, não pode ser as duas em 0, nem pode ser as duas em 1, para dar como resultado a função verdadeira na lâmpada acesa, né? Então, se você teve uma compreensão boa disso daqui, você já compreendeu a maior parte da dificuldade que as pessoas têm para entender lógica. É claro que agora vem uma outra parte, que é a simbologia lógica, que aí nasce outra dificuldade, que é você decorar a simbologia e pensar na porta lógica, o símbolo da porta lógica, como uma função lógica, né? Então, isso daí, geralmente as pessoas dão uma travada nesse ponto, né? Mas vamos terminar essa parte da lógica por chaves, né? Eu vou colocar uma questão na prova só sobre isso aqui. Então, se você teve uma boa compreensão disso aqui, você já acertou mais uma questão da prova, né? Se não teve, você já errou mais uma questão da prova. Tchau, até semestre que vem. Muito bem, então eu agora vou mostrar a última função lógica aqui, que é o inversor. Normalmente, os livros não colocam uma função lógica de inversor por chaves, mas eu vou colocar. E eu vou colocar da seguinte maneira. Vou colocar uma fonte, 5 volts, vou colocar uma chave só, e colocar a lâmpada. Mas eu vou fazer uma trapaça, né? E você vai prestar atenção nisso. Aqui está a lâmpada L. Aqui está a chave A. Eu vou dizer para você, vou botar uma etiqueta, e vou dizer para você assim: quando a chave está aberta, é nível lógico 1. Quando a chave está fechada, é nível lógico 0. Eu estou colocando na frente da alavanca da chave liga-desliga o interruptor da energia
né? O lado que liga a chave, eu coloco um 0. Malandragem, né? O lado que desliga, eu coloco 1. Eu inverto a lógica da chave. Então, nessa chave aqui, aberto, a chave aberta, é nível lógico 1. Chave fechada é nível lógico 0. E com isso eu inverto a lógica, né? Eu inverto a lógica da seguinte maneira: se eu puser uma chave com etiqueta escrito ao contrário, ou melhor ainda, imagine um botão que quando eu aperto o botão, ele desliga, né? Até existe isso. Existe para algumas funções ao contrário, né? Botão de pânico, por exemplo, né? Em que você vem e dá uma pancada num botão vermelho grandão que desliga o equipamento todo, né? E que na posição normal dele é o equipamento funcionando ligado. Se alguém vier numa emergência e bater no botão, afundar ele desliga o mecanismo e desliga o circuito elétrico. Então ele trabalha ao contrário, o nível lógico 1 dele ligado é ele para cima, para a posição normal dele. E quando ele está pressionado, é o nível lógico 0, né? Eu fiz uma trapaça mais ou menos aqui assim, de forma que quando eu faço a tabela verdade, para ele, eu boto aqui, chave A, interruptor A, lâmpada L. Quando o interruptor está na posição 0, a lâmpada acende. Viu? Eu boto a chave na posição 0, mas aí eu convencionei, né? A posição 0 é ela ligada. Quando eu boto na posição 0, a lógica dela é 0, a lâmpada acende. A lógica dela é 1, a lâmpada apaga. Pronto. Eu acabei de inventar um inversor lógico. Existe um inversor lógico natural para isso, que é o transistor, em que a gente pega aqui um transistor, 5 volts, bota aqui um transistor. Isso aqui é o inversor mais simples que existe, né? Então, eu coloco um resistor na base e coloco um pino de entrada, coloco um pino de saída. Então, aqui é a entrada, aqui entra a variável A. E aqui é a saída, que vai para a lâmpada. Então, aqui eu ligo o circuito da lâmpada, assim, né? Então, se eu puser tensão aqui, se eu puser nível lógico 1 aqui, o transistor conduz e a lâmpada apaga, porque o transistor fechou o circuito por aqui. Em vez da corrente ir para lá, a corrente vem para cá e não vai corrente para a lâmpada apaga. Quando eu coloco o nível lógico 0 aqui não tem corrente base, não tem corrente de coletor, aí a corrente desvia pela lâmpada e a lâmpada acende. Então, esse daqui é o circuito inversor lógico mais simples que existe, né? Até sem a lâmpada na saída, né? Tem tensão, não tem tensão. Então, se eu boto tensão aqui, saturo o transistor, a tensão de saída é 0, o VCE dá 0, então você tem nível lógico 0. Quando eu boto 0 volt aqui, não tem corrente base, não tem corrente coletor, a tensão de alimentação passa pelo resistor de coletor, vai para a saída e você tem nível lógico 1, né? Então, vou até apagar aqui e vou simplificar mais ainda o diagrama do inversor. Vou colocar aqui 5 volts, resistor, transistor aqui. Vou colocar valores, 1K, 1 kΩ, K minúsculo, ômega maiúsculo, 100K, 100 kΩ. Então, aqui está a entrada A e aqui está a saída S. Como é que funciona? Se eu puser nível lógico 1,
eu coloco 5 volts aqui, passa a corrente de base, passa a corrente de coletor, o transistor satura, e aqui na saída dá 0 volt. Ele está saturado, é uma chave ligada daqui para a massa, a tensão de saída é 0 volt. Né? Se eu puser nível lógico 0, que é o 0 volt, nível lógico 0 não tem corrente de base, não tem corrente de coletor, ele está no corte, em vez da saturação, e aí, como ele está no corte, os 5 volts passam pelo resistor e aparece mais 5 volts aqui na saída. Pronto, inverteu. Tá vendo? Quando eu botei 1, saiu 0. Quando eu botei 0, saiu 1. Esse é o inversor mais simples. Então, isso aqui é o inversor lógico. E aqui é o inversor lógico também. Então, aqui é o inversor. Uma função que inverte o nível de entrada. Você bota 1, sai 0, bota 0, sai 1. Com essas 4 combinações, é que faz-se toda a lógica. A partir daí é que existe o telefone celular. Simples assim. Né? O telefone celular só existe graças a essa lógica. Então, agora, eu vou substituir, eu terminei a parte de chaves, da lógica com chaves, e agora eu vou mostrar para vocês a simbologia que tradicionalmente se usa. Existe uma simbologia mais moderna, mas é pouco conhecida. Eu vou usar a simbologia clássica de portas lógicas. E a gente vai desenvolver a parte de álgebra booleana, álgebra de Boole, não é de Boole de café, não. É Boole, o cara que estudou essa lógica, né? Usou teoria de conjunto e fez algo bastante complexo. Muito bem. Então, eu hoje vou mostrar as portas lógicas e vou mostrar as primeiras funções booleanas, né? E aí, na próxima aula, eu mostro mais algumas. Não pretendo mostrar todas, porque você até pode precisar. Na vida profissional, normalmente, você esbarra, talvez em programação você acaba esbarrando um pouco com lógica, né? Essa lógica de álgebra booleana, mas como técnico em eletrônica, dificilmente você vai trabalhar com função booleana, muito pouco provável. Mas se você vier a trabalhar, você já terá a base que eu vou te dar aqui, e se cair na prova, por exemplo, de emprego, né, pode acontecer, de numa prova de emprego eles botarem uma função booleanazinha ali para te atropelar, né? E aí você já sabendo isso aqui, você já vai conseguir a tua vaga de emprego. Mesmo que não sirva para nada depois, mas serviu pelo menos para você entender alguma coisa sobre lógica. Então, vamos lá. Vamos para a primeira porta lógica. Porta lógica. A porta lógica, ela é construída com transistores, né? Mas já existiu porta lógica construída com diodos também. Eu não vou me prender muito nisso agora, porque eu estou preocupado, por causa do nosso tempo, estou preocupado que vocês saibam, reconheçam e decorem as portas lógicas, né? E depois, sobrando um tempinho, eu dou um pouco de famílias lógicas também, né? Então, porta lógica. A primeira porta com chaves era as duas chaves colocadas. As duas chaves eram colocadas em série, né? A e B, e a saída era a lâmpada. Então, você tinha um AND, a função E. Quando é que a lâmpada acendia? Quando uma está ligada e a outra está ligada. O símbolo para isso é esse aqui, ó. Esse é o símbolo da porta E.
Então, essa aqui é uma porta AND. Né? E aqui você tem duas entradas. Pode ter 3, 4 entradas. Então, aqui você tem a entrada A e a entrada B e a saída S. Né? E você, a partir de agora, quando você olhar para esse símbolo, quando tu vires esse símbolo, o teu raciocínio deverá ser o seguinte: tabela verdade. A, B e a saída S. Tá. A, B e a saída S. Como tem duas entradas, A e B, tem 2 bits, então os 2 bits podem ser 00, 01, 10 e 11. Então são 2 bits, dá 2 elevado a 2, dá 4 possibilidades, 4 combinações. Então 00, 01, 10, 1. E, por acaso, não, de propósito, a gente coloca na tabela verdade os números binários, aqui, ó, 00. A gente, embora coloque 0 para B, 0, 1, etc., para A e para B, quando a gente olha como se fosse um número. Então, 0, 1, 2 e 3. Por que eu botei assim? Que é para não esquecer nenhum. E você vai achar graça, né? Vou esquecer algum? 4 ali, 00, 01, 01. Como é que eu vou esquecer? Sim, você não vai esquecer com 4. Mas se eu te der uma tabela verdade de 4 bits de entrada, 4 variáveis de entrada, quando chegar na metade do caminho, dá 16 combinações, quando chegar na metade do caminho, tu já não sabe mais se você já botou um, botou o outro. Então, todo mundo, quando vai preencher a tabela verdade, na entrada coloca em binário, contando em binário. Todo mundo faz isso. Então, por favor, não faça diferente, porque eu vou sentir muito aborrecido se olhar para a tua prova e ver que você preencheu de qualquer maneira a combinação de entrada. Né? KKK, Jorge está rindo. Então, eu vou ficar muito chateado e eu posso expressar a minha chateação dando 0 na questão. Né? Porque eu estou avisando aqui, né? É para fazer do jeito que eu quero. Isso lembra bem todos os professores que nós já tivemos na vida, né? Eu tive mais do que vocês, porque eu sou mais velho, né? Então, já tivemos professores que disseram para a gente assim: vocês estão reclamando, no meu tempo era pior. Sempre, todo aluno já ouviu isso na vida, né? Vocês estão reclamando, no meu tempo era pior. Ou então, na prova, você tem que fazer do jeito que eu faço, que é o jeito certo. Qualquer outro jeito que você faça está errado. Né? Na live, espontânea pressão. Livre e espontânea pressão, exatamente. Exatamente. Então, eu faço questão de que você faça as questões da prova, responda de uma maneira organizada. Não claro, eu estou brincando nessa questão de que é porque eu quero assim. Sim, eu quero, mas eu quero porque tem um motivo para isso, né? Eu quero, é um motivo forte. Mas é porque, se você é técnico, quando você escrever qualquer coisa, você tem que ser claro e compreensível para qualquer pessoa que vá ler, entendeu? Então, se você faz um documento, se você escreve qualquer coisa, se você sinaliza qualquer coisa no teu trabalho como técnico, é para que outras pessoas entendam facilmente. E o mundo está preparado para isso. Você vê, eu até admito alguém falar da voltagem, entendeu? Só porque o mundo usa. Está errado falar voltagem, amperagem, wattagem, pelo amor de Deus, dá vontade de esganar quando alguém fala wattagem, né? Mas é watt, então, em vez de dizer wattagem ou wattagem, diga potência, né? Não é wattagem. Não existe voltagem, existe tensão, que é medida em volts, né? Não existe amperagem, né? Existe corrente, intensidade corrente. Então, você deve, como técnico, você tem obrigação de escrever e de falar de forma compreensível para todos, né? Então, até por isso que eu admito que vocês usem a expressão voltagem, né? A voltagem da bateria. Porque o mundo fala assim, né? Então eu vou fazer o quê, né? Mas eu vou lutar firmemente até os meus últimos dias, né?
Então, quando eu morrer lá na tumba, vai aparecer assim um Vzinho cortado assim, voltagem não, né? É, Contestando. Oi? não, pois é. Assim, isso aí deve ser tão estranho para você, né, da sua geração, quanto é estranho para mim, por exemplo, para minha geração, essa modinha do Meninix. Não Como entendeu? assim? Minimix. Meninix. O nome é neutro, professor. Esses modos neutros de gênero, Ah, tá. né? Não, mas é mais do que isso, né? Porque você falar voltagem sempre foi errado, entendeu? Aham. Não é uma questão da atualidade, sempre foi errado. O problema é que a literatura ela vem sendo escrita por várias pessoas, né? E nem todos são, como é que eu vou dizer? Nem todos são realmente cultos na literatura técnica, né? Por exemplo, isso é muito forte, né? O meu orientador, né? Ele falava um capacitor tinha tantos microfaraday, né? Porque ele falava francês fluentemente, então ele talvez tenha achado que Faraday, francês e inglês fluentemente, então Faraday era o nome do cara, então o nome da unidade era Faraday, mas não. Em homenagem ao Faraday, né, que era um físico, a unidade de medida é Farad, né, demudo, né? É, e o Watt não é Watt, não é Watt porque o James Watt, inventor da máquina a vapor, ele era britânico, então era James Watt, não era James Watt. Ele não era alemão, não era austríaco, né? Ele era britânico. E na terra dele, as pessoas chamavam ele com o Watt, né? Então, não é que seja estranho, está errado, né? Isso que você falou aí das sem identidade de gênero, né? Sem identificar o gênero, né? Isso daí é um modismo que talvez pegue, talvez não. Se pegar, eu vou ficar muito chateado, né? Mas tudo bem. Professor, Pois não. é igual relé e relé, né? Que nem a gente aquela discussão que a gente teve lá nos comentários do YouTube. Relé é em francês e está errado, né? Porque relé, muita literatura vinha da França. Então, eles escrevem assim, né? Só que acento circunflexo em francês tem o mesmo som de relé em português. Então, aqui, ó, francês e aqui português, inclusive o português de Portugal. E eu afirmo para você que essa confusão veio exatamente de Portugal, né? Então, o pessoal em Portugal era muito ignorante, né? Mesmo tendo uma cultura técnica, era muito ignorante em termos de língua, né? Pode parecer estranho, né? A nossa língua mãe ser ignorante, né? Mas infelizmente é. E, e tantas coisas que nós temos na língua portuguesa, que é uma corruptela de algo de uma língua estrangeira, uma língua estranha à nossa, né? Se bem que a língua portuguesa é uma colcha de retalho, né? Bem antes do português já existia o castelhano, né? E as línguas nórdicas, né? Então a língua portuguesa é uma colcha de retalho de qualquer maneira. E ainda Mas misturou ainda misturou com línguas indígenas, né? Aham, E tem um pouco do indígena, tem um pouco do francês, tem um pouco, aham. acho que de holandês também, Espanhol, espanhol. espanhol. Porque o É. Brasil foi Mas isso colonizado por tantos povos é, diferentes. mas isso é aqui no Brasil, né? Você vê que esse erro daqui de chamar relé ou relé, né? O erro de chamar relé porque usa um acento circunflexo é um erro de português de Portugal, entendeu? É um erro não da literatura portuguesa, porque os literatos portugueses eles são cultos, né? Mas os técnicos, o pessoal de engenharia, né, os tradutores, né,
portugueses eram muito ruins, tanto que eles chamam de protão, eletrão, né? O elétron, o próton, né? Próton, eles chamam de eletrão, de protão, díodo, botam um acento no diodo, né? E não faz sentido ter acento, porque diodo, como é que é? O prefixo bi é grego e o prefixo di tem o mesmo significado, só que é latino, né? E é diodo, não é díodo. Está errado falar díodo, não tem acento, não é paroxítona, entendeu? Está errado. Mas tudo bem, eles incorporaram assim, né? Então eles erram muito, da mesma forma que erraram vários nomes de países, né? Groenlândia não é Groenlândia, é Greenland, é terra verde, virou Groenlândia, que não tem nada a ver. Iceland, que é terra gelo, né? E virou Islândia, que não tem nada a ver. Um gravíssimo, Camerun, eles chamam de Camarões, não tem nada a ver com camarão, entendeu? É absurdo, essa tradução é absurda, né? E é Camerun, não tem nada a ver com camarões, né? E veio para cá, o Brasil, a gente chama de camaronês, pior ainda, né? Quem nasce em Camarões, né? Mas a questão do relé é relé mesmo, o som é relé, porque essa palavra em francês lê-se relé. O circunflexo tem som aberto, como o som agudo, o som agudo na língua portuguesa, né? Então, o equivalente em português é relé mesmo, né? E o relay, em inglês, que provavelmente era o nome original, porque tem tudo a ver com algo que conecta, né? Talvez o relay tenha nascido na Inglaterra e a França deturpou, então talvez a França tenha deturpado, né? Como deturparam várias coisas, né? Quando passaram de inglês para francês, né? Ou de francês para inglês. E essa mistura virou uma bagunça, né? De qualquer maneira, a pronúncia correta é relé, porque a pronúncia em francês é relé. Caso contrário, nós usaríamos relay para ficar, vou botar entre aspas, para ficar, eu acho que eu errei aqui, relay, como é que é? Relay, né? Que em inglês faz sentido, porque é algo que dá continuidade, que conecta, né? Então é um relay. Oi. O senhor falou de diodo, já vi algumas literaturas também utilizar os nomes das junções, anodo e cátodo, como ânodo e cátodo. Português de Portugal. É alguma coisa curiosa, que eu sempre fiquei na dúvida sobre isso também. É português de Portugal, né? O nosso é anodo, com circunflexo no O, em português. O português de Portugal botou ânodo e cátodo, né? E aí você vê Faraday que criou o relay. Foi? Eu não sabia. Faraday criou o relay. Em inglês, tá vendo? Britânico, Faraday. Estava falando do cátodo e o ânodo. Então você vê alguns professores de química falando na bateria o cátodo e o ânodo, né? Porque ele viu de uma literatura estrangeira, viu com estudioso de corrente alternada. O Faraday. Imagino que você queira dizer que foi o Faraday, estudioso de corrente alternada. É internet, né? Acabou de consultar lá no Wikipédia, né? Tá certo. Nada. Não? Foi não? De outro curso técnico, professor. de outro curso técnico. Tá. É a época que eu fiz elétrica, lá em 2010. Sim. E lá te ensinaram que o Faraday foi estudioso da alternada. Certo. Muito bem. Então, relé. O relé, em português do Brasil, é relé. E aí, voltamos para cá. Quando é que a saída dá 1? Você primeiro presta atenção nisso aqui, ó, end.
decore, é para decorar. Se você não decorar, eu decoro. Então, eu vou decorar aqui o quadro, uma plantinha, uma florzinha. Estou decorando o quadro, uma folhazinha, um vasinho de planta, aqui, para o quadro ficar decorado. E aqui um mosquito da dengue. O pessoal esqueceu, o pessoal está tão ligado, parece um helicóptero, o pessoal está tão ligado no corona que esqueceu da dengue. Tem um monte de gente morrendo de dengue, né? E a causa da dengue é o vasinho de planta que as senhoras botam a água e fica ali, e é ali que ele nasce, né? Não é nada das outras coisas que as autoridades não tomam providência. O motivo são os vasinhos de planta. Então, em homenagem ao mosquito da dengue, eu acabo de decorar o quadro. O quadro está decorado aqui, então posso botar aqui um quadrinho para enfeitar a parede, né? Então, aqui está um quadrinho para enfeitar a parede, assim, bonitinho, pronto. Então, agora o quadro está decorado. Agora que você decorou o quadro, eu decorei o quadro, você acabou de decorar que esse símbolo aqui é a porta end. E o que ela faz? Quando é que a saída dá 1? Quando tiver um numa entrada e um na outra. Pronto, aqui, ó. Quando é que tem um numa entrada e um na outra? Aqui, só nessa situação. Então, quando você olhar para isso aqui, quando tu vires esse símbolo, imagines o seguinte: quando é que dá um na saída? Quando tiver um numa entrada e um na outra. Um numa entrada e um na outra. Esse E aqui é a função lógica dessa porta, essa meia-lua que está aqui. Não é meia-lua, é meia-lua. Meia-lua. Muito bem. Aí dá um na saída. E aqui do lado, eu vou colocar a prima dela. Vou colocar aqui a chave, outra chave. E aqui está a chave A, e aqui está a chave B. E aqui é OR. É ou. Uma ou a outra. Quando é que a lâmpada acende? Quando liga uma chave ou liga a outra. Olha o símbolo da porta. O símbolo da porta OR é esse aqui, ó. Esse aqui que é um quarto minguante. Então, esse símbolo aqui é a porta OR. Decorou? Entrada A, entrada B. Então, aqui E, então aqui OU. OU. Quando é que dá um na saída? Quando tem um numa entrada ou um na outra, dá um na saída. E aqui está a saída S. Pronto. E a tabela verdade? Entrada A, entrada B, saída S, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Já decorou a sequência? 0, 1, 2, 3, passando para decimal, né? Então, vamos lá. Quando é que dá um na saída? Quando tem um numa entrada ou um na outra. Então, são esses três aqui. Pronto. E o resto dá zero, né? Aqui dá zero, aqui dá zero, aqui dá zero, aqui dá zero. Então, essa é a tabela verdade da porta O, essa aqui é a tabela verdade da porta end. Você não precisa decorar a tabela verdade. Se você tiver a compreensão, se você decorar que esse símbolo é o end, que para dar um na saída tem que ter um numa entrada end, um na outra e um na outra, você já decorou a tabela verdade dela, você monta facilmente. É um numa entrada e um na outra. Aí você procura quando é que tem um numa entrada, um na outra, só naquela situação. Essa daqui, decorou aqui, ó, uma ou a outra, ó, aqui, daqui, essa curva aqui parece um U do ou, tá vendo? Ou, aqui, ó, tá vendo? Então, quando tem um numa entrada ou um na outra. Onde é que tem um numa entrada ou um na outra? Aqui, aqui e aqui. Então, só botar ali. Não precisa decorar a tabela verdade. Decora a função da porta. Essa quarto minguante aqui de lua, né? É uma porta ou. Uma entrada ou na outra. Pode ser nas duas. Essa daqui, reta aqui, é uma end. Né? Tem uma barra aqui. End, uma e a outra. Uma e a outra. Tem que ter as duas ao mesmo tempo. Tem que ter uma e a outra. Pronto. Então, agora que você já decorou isso, então agora vem... Que horas são? 37. Vamos terminando.
Então, vamos lá. Então, a outra porta lógica, a ou exclusivo, né? Então, a ou exclusivo, ela é assim. Deixa eu botar direito aqui. Então, aqui, a ou exclusivo é essa daqui. Assim. Essa é a ou exclusiva. Faltou a lâmpada aqui no meio. Pronto. Essa é a ou exclusivo, né? E qual é o símbolo da ou exclusivo? É esse aqui, ó. É uma porta OR que tem duplo aqui. Duplo traço aqui, tá vendo? É a minguante da porta OR, só que tem mais um traço acompanhando ela na entrada. Aí você tem a entrada A e a entrada B. E quando é que dá um na saída? Quando você tem XOR. Um numa entrada ou exclusivamente um na outra entrada. Aí você tem um na saída. Quando é que isso acontece? Entrada A, entrada B, saída S, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Quando é que tem um numa entrada ou na outra exclusivamente? Aqui, ó. Então, dá um aqui e dá um aqui. Hã? Muito bem. E aqui, então, eu tracei a tabela verdade da ou exclusivo. Está faltando do inversor, que é aquela em que eu disse que ela está em 1 aberto e está em 0 fechada, né? Que é esse símbolo aqui, ó. Um triângulo, uma bolinha na ponta. Sempre que tem uma bolinha, significa que inverte a função. Então, esse aqui é o inversor, né? E esse inversor aqui é o seguinte, tem uma entrada, uma chave A, então aqui está a chave A, tem a saída S, entrada e saída. Se você botar 0, dá 1, se botar 1, dá 0. Pronto. Só isso. Então, entrou 0, 1, saiu 1 e 0. Essa é a tabela verdade. Pronto. Então, aqui estão as 4 funções básicas que você tem que decorar a função e decorar ali a simbologia, né? Então, essa aqui é o XOR. Então, vamos fazer um resumo. O símbolo. Então, aqui, ó. Então, essa aqui é um AND. Né? Então, quando é que ela dá 1 na saída? Ela dá 1 na saída quando tiver 1 numa entrada. Então, entrada A e B. Então, você tem a saída S igual a A AND B. Como é que você escreve A AND B? É o ponto, isso aqui, ó. Então, S igual... Aqui vamos botar já o início da álgebra booleana. Então, S igual a A AND B, que é a mesma coisa que você escrever assim, A AND B. Pode ser o xizinho, né? Isso aqui é o produto lógico. O pessoal chama aí de produto lógico. Porque é parecido com a multiplicação. É parecido com a multiplicação. A multiplicação funciona assim. Se você tem 0 vezes 0, dá 0. Você tem 0 vezes 1, dá 0. Se você tem 1 vezes 1, dá 1. Então, é igual a função lógica AND, é igual ao produto, né, na álgebra, tendo na álgebra linear, né? A álgebra booleana, o resultado é o mesmo da álgebra linear. O OR. Você tem aqui A e B, tem a saída S. Então, o OR.
quando é que é a saída da 1? Quando você tiver A, OR, B. Então, você escreve assim, ó, A ou B. Você não diz A mais B. Você diz A ou B. Então, vou colocar aqui, ó, disse... Não. Disse, aspas, A ou B. Ou A or B. A or B. É assim que se fala, né? Você não diz A mais B, você diz A ou B. Quando tem um sinal de mais assim, em lógica, você diz A ou B. Então a saída é A ou B. E o exclusivo? A porta OR, entrada A, entrada B, saída S, e aí você diz assim, A ou XOR B. Ou você escreve assim, S igual a A ou exclusivo B. Então, disse A ou exclusivo B. A ou exclusivo B. Vocês devem estar ouvindo aí o cachorro latindo, padaria. Quarentena faz isso com a gente, né? Mas um dia eu vou ter aqui um estúdio fechado, com ar refrigerado, né? Tá um calor aqui insuportável, tá muito quente, né? A janela está aberta. Então, o meu estúdio aqui foi para o espaço, né? Se passa, ainda bem que aqui não é rota de avião, né? Senão, toda hora nós ouviríamos o avião passando. Mas a padaria chegou, o cara da padaria chegou, então está entregando o pão. Ele só falta chegar ali na janela e pedir um pãozinho também. A gente pode fazer um café aqui, a gente combina, né? São poucos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos 7 na aula hoje, hein? Tem 2 GS aqui, não sei porquê. Quem é GS? Gabriel Spinatti. E a outra é Guilherme. GS e GS. E aí tem o Carlos, tem o Rinaldo, o Olavo e o Vitor Hugo. Né? Muito bem, e eu? Então, estamos nós aqui, já estamos terminando. Eu vou fazer uma introdução aqui à álgebra booleana para vocês terminarem o dia hoje, já sabendo do que se trata. Então, somos 8 aqui hoje na sala. Okay? Então, somos 8. E então ali disse A ou exclusivo B, A XOR B, né? Então, quando você olha para... faltou o inversor, né? Então, por último, o inversor, entrada A, a bolinha, saída S, e aí a saída S, aqui, ó, atenção, hein? A saída S, tem que chamar atenção aqui, S, vou botar grandão aqui, ó, é o A invertido. Aí você bota uma barra em cima da letra A para significar inversão. Então, vamos lá. Significa inversão lógica. Então, quando tá alguma coisa você quer inverter o resultado, você bota uma barra em cima e bota um inversor. Né? Então, significa que inverteu. Então, aqui está um resumo. Aí tem umas variações, né? Por exemplo, quando você pega uma porta AND
uma porta AND, e boto o inversor na saída dela, ela vira uma NAND. Né? Virou uma NAND. Se você pegar uma porta OR, e botar o inversor na saída dela, ela vira uma porta NOR. Né? Se você pegar uma XOR, e botar um inversor na saída dela, ela vira uma XNOR. E se você pegar um inversor e botar um inversor na saída dele? Ele vira um buffer. Então isso aqui, ó, eu vou botar aqui no meio, um buffer. Depois ele merece numa aula, eu tratar ele especialmente. O buffer, entra um, sai um. Entra zero, sai zero. Parece que não serve para nada, né? Mas serve. Ele aumenta a capacidade de fornecer corrente pelo circuito lógico. Então, num computador, por exemplo, quando sai um fio da CPU, lá dentro do miolo do circuito integrado, e tem que ir para um monte de memória, um monte de portas, um monte de acessos ao computador, né? Então, a CPU não tem capacidade de fornecer nível lógico 1 e 0, com corrente suficiente para alimentar, fornecer para todo esse mundo de circuitos que estão na placa-mãe, por exemplo. Né? Então, cada pino de saída da CPU tem um buffer que aumenta a capacidade de fornecer corrente dela. O nível lógico é o mesmo, que sai dela, vai por aquele bit, mas ela aumenta, assim, por exemplo, 240 vezes. Então, cada um bit que forneceria nível de corrente 0 e 1, com capacidade de fornecer corrente para uma porta lógica, um pino de entrada numa porta lógica, depois do buffer, pode fornecer para 240 entradas. Né? Então, você diz que aí esse buffer é um buffer com fan-out de 240. Né? Depois eu vou falar sobre isso separado. Né? O que é fan-in, fan-out, a família lógica, vou dar uma palhinha sobre isso, que é muito importante, tecnicamente, é muito importante você saber. Né? Saber que não ser ignorante e achar que um buffer é a mesma coisa que botar um fio. Não é. É porque não está representado nele aqui, mas ele tem alimentação e massa nele. E dentro dele tem transistores. Então ele recebe o nível lógico e fornece o mesmo nível lógico. Mas ele fornece o nível lógico com a corrente vindo direto da fonte de alimentação para a saída. E não vindo do sinal que gerou esse 1 e 0 na entrada dele. Então, ele aumenta muito a capacidade de fornecer corrente para o resto do circuito. Né? Então, a finalidade do buffer é essa. Muito bem. Então, eu vou dar por encerrada. Aqui, já estamos cansados, né? Eu estou cansado aqui de falar besteira. Travou. Então, espera um pouquinho. Travou. Eu estou ali, assim, ali no laptop, eu estou de olho arregalado. Então vamos aqui, compartilhar vídeo, passar para frente, iniciar a apresentação. Está demorando por quê? É o servidor da Microsoft. Vamos tentar de novo. Compartilhar vídeo. Passar para a câmera da frente, iniciar a apresentação. Ah, agora sim. Agora sim, voltou. Eu estava ali. Muito bem. Então, o que eu estava falando? Travou na hora que eu estava falando do buffer, né? Então, entra um, sai um, entra zero, sai zero, e aí você diz, pode botar um fio. Não, não pode botar um fio, porque ele recebe alimentação e massa, então lá dentro tem transistores, que o nível lógico que ele recebe na entrada, ele repete na saída, mas a energia vem da fonte de alimentação, entendeu? Então, por isso ele aumenta a quantidade de corrente fornecida ou drenada por ele ali, né? E aí depois eu explico isso, o que é buffer, como é o esquema do inversor, até dou um esqueminha para vocês entenderem.
O Adriano deve fazer isso também em Tecnologia 3, no semestre que vem. Muito bem, Milton. Um monte de gente mandando mensagem para mim. Congelou de novo. Aqui para mim está tranquilo, professor. Tá, mas congelou aqui. Compartilhar. Compartilhar vídeo. Hoje está terrível, hein? Isso é um problema do servidor. Pronto, voltou. Congelou de novo. Para você está tranquilo? Por aqui tá indo normalmente. Está normal? É estranho aqui. Deixa eu... Eu já vou encerrar, mas eu não queria correr o risco de encerrar com a gravação travada, entendeu? Não quero correr esse risco. Então, eu quero ver aqui. Qualidade está uma porcaria. Ele pergunta a qualidade. Eu quero encerrar tendo certeza de que a gravação foi até o final. Só um instantinho. Calendário. Aqui está muito lenta a internet aqui, para o meu laptop está muito lenta. Ele já é lento. Quando a internet chega nesse horário que fica lenta, é pior ainda. Ingressar, então, está aqui. Ok. Ingressar agora. Ok. Muito bem. Agora sim. Não tem jeito. Alô? Tem jeito. Está travando bastante ali. Bem, então, esse aqui é um resumo. Aqui já é o princípio da equação booleana, da função lógica elaborada na equação booleana, né, na álgebra booleana. Então, eu apagando isso tudo aqui, eu encerro colocando algumas funções booleanas, o básico, né? Então, end. Então, aqui eu tenho a saída igual a end B, a porta OR. Aqui eu tenho a saída igual a ou B, a exclusive OR. Então, eu tenho aqui a saída igual a ou exclusivo B. Então, essa é a forma que você deve falar, né? Pode botar o xizinho aqui ou o ponto, tanto faz. Às vezes até não bota nada, porque fica como na álgebra linear, A end B, o A junto do B, então pode aparecer assim, o X multiplicando, também pode aparecer assim para você, e significa que tem uma interseção ali, tem um ponto de interseção ali, lógico, né? A ou B, A exclusivo B, e o inversor
né? S igual a A barra, a entrada A, entrada A, entrada B, entrada A, entrada B, entrada A, entrada B, né? É saída S. Então, isso aqui já é o princípio da funções booleanas, né? Então, funções álgebra de Boole. É a álgebra booleana, né? Álgebra de Boole, né? Isso, então, a gente vai tocar no assunto, então, na nossa próxima aula. Eu agradeço bastante a presença de vocês, como sempre, né? Nós estamos aqui atualmente em 8, deixa eu confirmar. Somos 8 aqui na sala. Baixar a lista de presença. Então, a lista de presença já está sendo baixada para downloads. Não. Hoje é dia 20/21/03/02/19/00. Fora começou. Pronto. Então, baixei a lista de presença, não vai ter finalidade nenhuma. Então, agradeço a presença de vocês. Nos vemos, então, segunda-feira que vem. Terça-feira que vem, né? Hoje é dia 2, dia 9, então, de março, aniversário do meu irmão. Então, nos vemos, então, terça-feira da semana que vem, caso não chova. Se chover, nos veremos do mesmo jeito, que vai estar chovendo lá fora. Tomara que chova, porque o calor está insuportável. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês, uma boa noite. Se alguém quiser se manifestar agora, dando um tchau para todo mundo, pode se manifestar, fiquem à vontade. Muito obrigado, então. Eu vou parar a gravação, vou encerrar a gravação e logo depois eu vou desconectar. A mãozinha ali, apareceu que era uma mãozinha dando tchau ali, uma coisa assim, né? Tá bom. Então, deixa eu encerrar a gravação.